Está no ar o podcast CBN Maringá desta semana e o nosso assunto é finanças. Finanças para mulheres, porque afinal estamos no Outubro Rosa e para falar sobre este assunto estamos recebendo aqui no podcast CBN Maringá os consultores financeiros André Varoto e Daniel Gatto. Olá, sejam muito bem-vindos, obrigada pela entrevista. Obrigado, Letícia. Obrigado pela oportunidade, Letícia. É sempre um prazer falar com vocês aqui na CBN. Pois é, então é isso aí. Vamos começar falando sobre uma informação que eu obtive de vocês e que me deixou pensativa. As mulheres são mais organizadas quando o assunto é finanças? Exato. É natural, né? As mulheres, elas são mais organizadas, elas têm uma preocupação maior com a sua vida financeira, mas não significa que elas não são mais consumidoras, né? E aí a gente pode pensar os motivos disso, né? Se a gente parar para pensar, quando você é criança, está na escola, né? Geralmente o caderno das meninas está lá, tudo pintado, cheio de cores, né? Tudo organizado, tudo bonitinho. Já o dos meninos é só no lápis, é só um rabisco de qualquer jeito e vai embora, né? Então, desde o início, a gente consegue, né? A gente observa que, de fato, as mulheres têm uma tendência em ter uma maior organização. E isso é super normal. Por exemplo, em casa, eu não sei onde estão as coisas, mas minha esposa sabe. E geralmente eu pergunto para ela, onde está tal coisa, né? É super normal. Porém, se a gente parar para pensar, as mulheres, elas são mais consumistas, né? Elas têm um padrão de consumo um pouquinho superior que dos homens. E aí a gente começa a pensar os motivos disso, né? E um dos motivos que pode influenciar esse padrão de consumo superior que dos homens é a facilidade de coisas à disposição que talvez sejam de agrado das mulheres, né? Então, vou voltar ao exemplo de quando tem uma criança, um bebê, que seja. Bebê, né? Você chega lá no bebê masculino, tem lá 3, 4 conjuntos só para você escolher. Para feminina, né? Para menina tem lá 50 opções. Então, como as mulheres, elas têm, de fato, é uma estratégia, né? Uma estratégia de forma geral do comércio. Como as mulheres têm mais opções de compras, automaticamente faz com que elas acabem gastando mais, né? Mas, óbvio que existem exceções, né? Mas, então, o que eu quero dizer é que as mulheres, de fato, elas são mais organizadas, elas têm uma preocupação com as suas finanças, porém, contudo, tem uma tendência a consumir um pouquinho mais, né? Elas apresentam um padrão de consumo e é muito pouco diferente dos homens, assim, a diferença é bem pouca. Mas como o André falou, o mercado ele é voltado para o consumo feminino. Então, o excesso de bolsas, de sapatos, de roupas, e realmente, se você entra numa loja de departamento, o setor feminino é muito maior que o setor masculino. E aí são N variações, né? Mas elas, estrategicamente, as mulheres, como o André falou, elas tendem a se organizar melhor e isso leva com que elas busquem a organização financeira melhores que os homens e por isso quando elas colocam em prática, elas dão mais resultados que os homens, pela tendência organizacional e de comprometimento. Então, as mulheres, quando ela tem um padrão de consumo e ela coloca um objetivo, uma viagem, uma bolsa, um sapato, ela realmente se desloca em direção a esse objetivo. O homem nem tanto. Então, o homem geralmente ele tende a um carro, uma casa, e as mulheres não. Elas conseguem separar bem essa questão de eu quero viajar, eu quero comprar isso e aquilo, e aí elas se comprometem mais na parte organizacional financeira. Interessante isso, porque eu sou mulher, eu sei que às vezes é muito difícil você resistir a um consumo, né? Mas é interessante essa análise, porque normalmente na minha cabeça a tendência dos homens era ser um pouco mais organizado e a reter um pouco mais, de repente, na hora de consumir. Então, quando vocês estão falando isso, é até um alerta que me acende, né? Em relação às mulheres serem mais organizadas. E assim, o que você falou faz sentido. Os homens, eles são menos organizados, porém, eles seguram mais. A tendência é que o homem ele segure mais para consumir. Isso é uma verdade, tá? As mulheres, elas são mais... É um contraponto. As mulheres são mais organizadas, porém, elas têm uma tendência a consumir mais. Né? E tá tudo bem, porque, assim, é uma característica, né, do sexo.
Porque assim, o homem, o que o homem quer? O que geralmente o homem quer? Sei lá, ele quer 18 anos. O que ele quer? Faz 18 anos. O que eu quero? Um carro. Eu quero um carro. E pra que eu quero um carro? Né? Geralmente o homem quer um carro porque ele É uma quer vitória, né? uma vitória, um status, Isso, entendeu? Eu quero um carro porque agora eu vou sair pra balada, eu tenho um carro e assim vai, né? A mulher, quando atinge 18 anos, tá nem aí pro carro, geralmente, né? Existem exceções, mas não tá ligando muito pra isso, né? Homem, e desde sempre, ele busca, né? Status, ele busca reconhecimento. Então, ele está buscando status, reconhecimento, crescimento, ele está voltado para esse movimento, né? Já mulheres, elas têm um movimento um pouco diferente, características diferentes. Mulheres geralmente estão voltadas, por exemplo, para segurança, para conforto, né? Então, o padrão de consumo é um padrão diferente. Não estou falando que está certo nem está errado. São uma análise, né? São padrões de consumo diferentes. E, em virtude disso, faz com que, em algum momento da vida da mulher, ela comece a se organizar financeiramente e, automaticamente, guardar mais dinheiro que os homens. Né? E está, só complementar, está atrelado às mulheres que começam uma independência familiar cedo. Então, por exemplo, as mulheres que vão fazer faculdade fora, vão estudar fora, elas tendenciam a ser mais organizadas financeiramente por conta disso. Então, elas começam a montar e trabalhar e ver a necessidade mais cedo que outras. Então, esse é um ponto. Então, esse é um ponto que diferencia muito mulheres para mulheres. As mulheres que geralmente saíram de casa mais cedo, teve que ralar mais cedo, trabalhar mais cedo. Então, elas tendenciam a desenvolver esse comportamento organizacional melhor do que outras. E, inclusive, o comportamento de consumo dessas mulheres é diferente também do que uma mulher que sempre cresceu junto com os pais. Então, os viés comportamentais e de mercado variam muito, né? E as tendências de consumo também. Então, isso é um dado bem importante. As mulheres que foram independentes mais cedo, elas tendem a realmente ter uma maior preocupação financeira. É a questão da necessidade também, né? A gente vai aprendendo conforme aquilo que a gente vai vivendo, né? E na avaliação de vocês, como consultores financeiros, né? As pessoas que vocês atendem, o que isso implica na sociedade como um todo, quando a gente vai pensar em finanças? Porque a gente sabe que finanças pessoais é um assunto bem delicado, a gente precisa tratar a educação financeira, a gente precisa reeducar financeiramente, a gente fala disso muito em entrevistas, né? Existe em Maringá, inclusive, um movimento da educação básica aqui, para que as crianças aprendam, né, aquilo que a gente não aprendeu na escola, que é a educação financeira, né? Diante dessa análise, o que vocês observam que implica na sociedade essa situação da mulher, do homem, no cuidado com as finanças? A maior parte delas, e o ponto acho mais importante disso, é realmente a educação em relação ao comportamento. Então, a gente tem uma deficiência muito grande hoje, socialmente falando, para gerir recursos. Então, nós não temos esse ensino. Agora que vem falando, e é uma tendência educacional, investir em educação financeira. E aí a gente volta um pouco para a área da família, né? Até um certo ponto, os pais tinham dificuldade de ensinar os filhos a gerir o próprio recurso. Então, economicamente falando, socialmente falando, quanto mais inteligência financeira eu tenho, melhor eu consigo gerir o meu recurso e melhor esse dinheiro gira no mercado. Porque se eu consigo desenvolver uma inteligência financeira desde a base, então ele entender como gira o dinheiro, o tempo de girar um dinheiro, o que é um juros, o que é um empréstimo, por que vale a pena eu comprar à vista ou parcelado, nós teríamos um consumo dentro, o mercado ele trabalharia mais fácil. Então, as tomadas de empréstimo, né? A gente estava falando recentemente sobre o endividamento do paranaense. O endividamento não é ele está endividado, ele tem uma dívida, não quer dizer que ele está inadimplente. Então, isso seria o principal diferencial. A gente saberia contrair o empréstimo, saber fazer conta de como eu gasto, como eu faço, e isso vai refletir no aquecimento da economia do mercado. Porque aí eu consigo ter segurança para gastar e não gastar descontroladamente. Então, isso trabalha a taxa de inflação, trabalha a taxa de oferta e demanda. Então, se você tem uma inteligência financeira e todo mundo soubesse a gerir recursos e a trabalhar isso de forma organizada,
a gente teria um maior controle de inflação e de vários outros setores, porque a gente ia saber controlar o dinheiro e oferta e demanda. Então, quando a gente para pensar, o que é a oferta da lei da procura? Então, se tem pouco, eu cobro muito caro. Se tem muito, eu cobro mais barato. E aí é uma tendência, se a gente conseguisse entender os tempos de mercado e tivesse essa educação financeira, eu vou esperar o mercado retrair, eu não vou comprar agora, eu vou esperar o mercado trazer uma oferta de novo. E aí eu compraria esse produto sempre no valor adequado, entende? E a mesma coisa com o financiamento. Eu preciso desse dinheiro para agora? Eu posso fazer um consórcio. Qual que é o meu custo de oportunidade para esse momento? Muita gente não sabe nem o que é um custo de oportunidade, fazer a conta de quanto que esse dinheiro vai me custar. Então, se a gente tivesse essa inteligência da base, como é falada, a gente teria um comportamento de mercado mais adequado hoje para o Brasil e até em questão de adequação de produtos de mercado. Um ponto complementar nisso daí é a gente pensar também na parte geracional. Porque a partir do momento que você tem uma educação financeira dentro da sua casa, você passa isso para os seus filhos. Né? E isso com certeza impacta o futuro do país, de forma geral. Né? Hoje, atualmente, nós somos os reflexos dos nossos pais. Né? A grande maioria da população, ela não tem uma base financeira, ela não sabe se organizar financeiramente, porque os pais também não sabem. Então, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Não tem como, entendeu? Então, o fato de você aprender, né, o fato de você se envolver de fato com organização financeira, educação financeira, vai fazer toda a diferença para o futuro, né, para o futuro dos seus filhos, porque você fazendo, os seus filhos vão fazer. Geralmente, seu filho, sua filha, ela faz ou ele faz o que vê você fazendo, né? Então, se vê você se organizando financeiramente, se vê você controlando os gastos, não gastando descontroladamente, automaticamente ela vai crescer, né, pensando nisso, ela vai crescer nesse sentido, né? De uma forma pensando que dinheiro não cai em árvore, né? Não dá em árvore. Então, isso é importante. Então, o movimento da educação financeira é importante não só para esses pontos que o Daniel abordou aqui, mas também na parte geracional, porque é isso que muda o futuro, mas não é algo da noite para o dia, né? Exatamente. É algo que tem que investir um tempo nisso aí, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Qual que é o primeiro passo quando você pensa em educação financeira? O que a pessoa precisa fazer primeiramente e depois para conseguir, de repente, ter uma inteligência financeira, né, um pouco melhor, saber gerir melhor os recursos que tem na mão. Eu acho que, desculpa, eu vou dar meu ponto de vista, depois o André fala o que é o principal para ele. E até uma das metodologias lá do escritório. Eu acho que o principal ponto é você conseguir marcar a tua entrada e saída, o quanto você gasta. Aí o André compartilha para ele o que é o mais importante. Então, para mim, hoje, o primeiro passo é você marcar tudo que você gasta, para você começar a identificar realmente o quanto entra e sai. Esse para mim seria o principal ponto. O que eu tenho de receita e quanto eu gasto. Eu gastei R$10, R$5, R$2 que seja. Eu tenho realmente esse controle e aí eu consigo gerir o meu recurso. E eu tenho meu plano orçamentário. Então, se eu começo a fazer isso, começo a falar, eu gasto em média, eu ganho 2, gasto 1.000, me sobra 1.000. Porque aí você já realmente começa a ter uma visão, uma claridade dos teus gastos financeiros. Então, ticar, né, que nem às vezes meu pai fazia antigamente, guardava todos os tickets de cartão, todas as notas fiscais para ele realmente lançar tudo que ele gastou e ter um controle. Eu sempre vi ele fazendo isso. E ele sabia exatamente quanto ele gastava no mês e o quanto ele poderia gastar futuramente em razão daquilo lá. Então, para mim, esse seria o primeiro passo. Eu não sei para o André. Além, né, desse ponto que o Daniel abordou, que é extremamente importante, eu acredito que o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Né? Porque assim, não adianta nada a gente começar uma consultoria financeira, por exemplo, vou dar um exemplo dos clientes do escritório, se a pessoa não querer. A querência. Então, geralmente, a querência é o que vai fazer toda a diferença. Porque assim, por mais que você tenha todas as saídas e entradas de recursos, que é algo básico, né? Que é isso que nós fazemos, basicamente, é primeiro tentar entender o padrão de consumo daquela pessoa, para depois aí abordar outros temas, a pessoa tem que querer. Né? Ela tem que querer, porque assim, beleza, eu vi que saiu mais que entrou, mas aí não muda o comportamento,
né? Então, essa mudança de mentalidade, ela tem que ocorrer. E a mudança de mentalidade, ela envolve ações. Ela envolve condutas que ela tem que executar, né? Para que, de fato, ela consiga mudar essa mentalidade. Né? Então, um exemplo, né? É assistir um filme, assistir um podcast que fala sobre finanças, ler um livro, executar ações específicas durante o mês ali para se controlar financeiramente. Então, essa querência, no meu ponto de vista, é um ponto muito importante. Porque, às vezes, a pessoa fala que quer, mas, de fato, ela não quer. Né? Então, que brota, né? E aí a pessoa fala assim, não, eu quero me controlar financeiramente. Ah, beleza, então ó, você tem R$200 para gastar com o restaurante. Aí a pessoa gasta 400, entendeu? Então, a pessoa tem que querer. E esse querer é difícil, porque a partir desse momento, que nem o Daniel falou, cuja oportunidade, né? Cuja oportunidade é aquilo que você abre mão. Né? Então, se eu vou comprar, eu tenho a opção, vou dar um exemplo aqui, eu tenho a opção de comprar um celular ou esse fone de ouvido. Então, eu vou ter que optar entre um ou outro. Se eu optar em comprar o celular, eu não compro o fone de ouvido. Então, o fone de ouvido é o meu custo de oportunidade. Entendeu essa lógica, certo? Então, é o seguinte, a partir do momento que a pessoa define que ela quer mudar de vida mesmo, que ela quer mudar o padrão de vida dela, ela vai ter vários, ou qual que vai ser o custo de oportunidade dela nesse padrão, né? Então, eu vou gastar só R$200 com o restaurante, mas eu vou ter que deixar de gastar com outra coisa. Então, esse custo de oportunidade é o que tem que ser colocado na balança. E aí tá até discutindo isso esses dias no escritório, né? E aí tá até atrelado ao que é prioridade na tua vida. Então, a gente atendeu um pessoal, né? E eles gastaram um pouco mais do orçamento. Aí o André perguntou pra eles, tá, mas qual que é o teu objetivo? Não, meu objetivo é viajar ano que vem. Aí o André falou, não é. Porque você... Se fosse realmente o teu objetivo, você não teria gasto o que vocês gastaram com o restaurante agora. É que é a prioridade, né? A gente tem que definir. É porque assim, a gente fala que uma coisa é prioridade na nossa vida, mas falar e mostrar que aquilo é prioridade são coisas completamente diferentes, né? Então, eu tenho uma prioridade, vou dar esse exemplo aí, já que o Daniel soltou na mesa. Eu quero, minha prioridade é viajar ano que vem. É viajar ano que vem? É só prioridade? Então tá bom, mas é prioridade de fato? Porque se fosse prioridade, você não gastava com A, B, C, D. Aí você ia viajar ano que vem. Então não é prioridade, porque se for, pra mim, na minha cabeça, se é prioridade, eu vou trabalhar pra a primeira isso, coisa né? que eu vou fazer é isso. Depois o resto é resto. Se sobrar dinheiro pro resto, sobrou. Se não sobrou, azar do resto. Eu vou atacar minha prioridade. E realmente é muito difícil, né? É muito É difícil. muito difícil. A gente fala assim, porque, igual você falou, o fone ou o celular. Aí a gente entra num outro ponto bem delicado. Mas se eu tenho um limite e eu parcelar, eu não consigo ficar com Comprar os os dois. Olha, Letícia, é o seguinte, a gente tem que entender que o limite não é seu, né? Que nem você falou assim, a gente tem um limite, eu tenho um limite. Não, o limite não é seu. O limite é de quem? Banco. O limite é do banco, né? Então, aquele limite não é seu. Então, é exatamente isso. É um grande esse problema. é um ponto, né, André? Letícia, que o pessoal, eles não fazem essa conta. O dinheiro é do banco, por isso que ele é caro. É cartão de crédito. Eles estão te dando esse dinheiro. Por isso que quando... eu esqueci de pagar a fatura do cartão. Vem aqueles juros absurdos. Porque o dinheiro não é teu. O dinheiro é realmente do banco. Então, eu estou tomando emprestado para usar agora porque eu não tenho e depois eu preciso devolver. Então, esse é o ponto. E fica tranquilo, que o banco, ele quer que você não pague. Ele quer que você não pague, ele quer que você não pague o dinheiro. Se a fatura vence dia 10 e você pagar dia 15, melhor ainda. Ele ganhou bastante. Ele ganha dinheiro assim, entendeu? Então, para o banco, o mal pagador é o cara. É o meu cliente ideal, o mal pagador. Não é o bom pagador. O cara que paga a fatura em dia e usa lá cartão de crédito para gerar milhas, gerar ponto e viajar e sala VIP, o banco quer chutar esse cara. Mas ele tem esse cara por quê? Porque quem tá atrair clientes, esse cara geralmente tem um investimento no banco, tem um recurso lá no CDB do banco, na poupança do banco, enfim. Então ele atende esse cara e dá esses benefícios, né? Então, mas é um grande problema, porque o banco, assim, o crédito fácil,
faz com que você gaste de forma fácil. Né? Então, aí esse que é o problema do orçamento. Beleza, eu tenho um limite, mas às vezes não encaixa no seu orçamento. Então, celular ou fone? Eu vou comprar os dois, porque eu tenho limite no banco. Aí que você começa a entrar num buraco sem fundo. E até você colocar, né, cortar esse buraco aí, parar de cair, a tendência é só piorar. Porque a tendência que a galera faz é natural. A galera faz isso, ó. Acabei de pagar o celular. Pronto, agora eu vou comprar a TV. Não dá nem tempo, Não né? dá nem Às tempo. vezes bate as duas parcelas no cartão, né? Porque Termina na hora uma, de começa a virar. outra. E assim, e às vezes não é necessário trocar de TV. Ah, não, mas agora tá no limite, ó. Não pago mais aquela parcela. E às vezes a pessoa não pensa no futuro dela. Porque às vezes esse recurso que ela poderia estar pagando o celular, que ela deixou de pagar o celular, por exemplo, paga 10 vezes, nem sei quanto tá um iPhone hoje. Dá um exemplo do iPhone. 15 mil. 15 Se mil? for O 16 Pro 16 Max. Pro. Tá. Então tá, 15 mil. Parcelei em 10 vezes. Dá, R$1.500. Certo? Beleza. Terminei de pagar, R$1.500. Numa conta simples aí, se a pessoa investisse esse recurso, R$1.500 por mês, sei lá, em 10, 12 anos, ela já teria uma boa quantia de renda passiva. Entendeu? Fala aí que eu vou até calcular aqui, só pra gente... É difícil pensar a longo prazo desse jeito, né? Sempre vai ser, porque a gente tem a visão do agora, a gente nunca consegue potencializar e enxergar o futuro. E é sempre uma incerteza. Então a gente é tomado pelos padrões de consumo, e isso é um problema. O André estava falando de começar em casa, de ter uma mudança de mentalidade, e muitas vezes, e hoje está muito em alta, a questão da ambiência. Então as pessoas com quem você convive, né, as pessoas que te cercam, moldam o teu comportamento para algumas coisas. Então, se você anda com um monte de amiga que gasta muito dinheiro, em algum momento você vai começar a pensar, pô, mas eu posso gastar. Elas gastam, eu também gasto. Então, por isso que é muito importante você estar nessa questão de prioridade que a gente estava falando e também estar inserida de pessoas que conseguem te direcionar. Pô, Letícia, você precisa mesmo gastar R$1.500 com o telefone agora? Você tem certeza que é o melhor cenário? Tipo, é só aquele amigo que, tipo, ele levanta a bola, assim. Ele não fala pra você não gastar. Mas ele fala assim, pô, será que você precisa? Você fala assim, não sei. Aí você para pra pensar e fala assim, pô, acho que o de 5 mil me atende. E tá dentro do orçamento. Entende? Então, todos esses aspectos, inclusive, e aí o que o André tava falando, da gente ter essa visão de longo prazo, né? E aí você falou, a gente não consegue somar os 1.500. Só que se o cara, vamos por aí, só para ficar fácil a conta, R$1.000, no final do ano ele já tem 12 mil. 12 mil ele faz bastante coisa. Se ele aplicou esse dinheiro corrigiu, e nos próximos 12 ele não vai ter só os 24, ele vai ter 32. Entende? A gente não para fazer a matemática, por isso que a gente tem a dificuldade da visão de longo prazo. Os juros compostos ao seu favor, né? Eu fiz o cálculo aqui, só para terminar aquele assunto. Se a pessoa investisse esses R$1.500 que ela ia pagar por mês, e vamos supor que ela investisse por 10 anos, né? Ela teria no final desse período 345 mil, uma média, né? Com retorno de 1% ao mês, uma média, tá? Isso de renda passiva para ela, né, num 0,85 mais ou menos por mês, ela ia receber de renda passiva todo mês na conta dela, aproximadamente R$ 2.932 de renda passiva, fora a rentabilidade do recurso, né? Então, imagina lá, só para explicar para quem não sabe muito o que eu estou falando. Renda passiva basicamente é o seguinte, vamos imaginar que você faça um investimento na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores tem vários produtos, tá? Produtos de renda fixa e produtos de renda variável. O que eu estou falando aqui é basicamente você pegar esse recurso, R$1.500, e investir, por exemplo, em ações e fundos imobiliários. As ações, elas distribuem seus lucros, que se chama proventos. Isso é o juros sobre capital próprio ou dividendos. Basicamente é o seguinte, quando você compra uma ação, você vira sócio daquela empresa, correto? Então, a partir do momento que você é sócio daquela empresa, você tem o direito em receber a divisão, a distribuição desses lucros. A empresa lucrou, vai distribuir esses lucros e vai dividir entre os acionistas, né? Então, como você é sócio dessa empresa, você vai receber, né, essa distribuição do lucro.
Então, a sua parte dessa distribuição de lucro é chamado dividendos ou juros sobre capital próprio. De forma geral, proventos. E fundos imobiliários basicamente é você investir em imóveis, só que através da bolsa de valores. Ao invés de você ir lá e comprar um imóvel de 100, 150 mil para investir, você compra esse imóvel, né, imóveis de alto padrão, na realidade, e recebe um aluguel, né, por estar investindo nesse imóvel. Você é dono desse imóvel. E aí vai ter um gestor que vai estar fazendo a gestão desse imóvel e tudo mais. E aí você vai receber os aluguéis, né, porque você é dono desse imóvel, com outras pessoas. É como se fosse um condomínio de imóveis, tá? É um fundo. Então, esses aluguéis chamados também de proventos, tá? Então, vamos imaginar que você invista, né, na Bolsa de Valores esses 345 mil e monte uma carteira de renda passiva. Que, ou seja, por que renda passiva? Porque você vai estar recebendo uma renda parado, de forma passiva. Você não vai estar de forma ativa, você não vai estar trabalhando, né? O seu trabalho, o seu salário que você recebe é fruto do seu trabalho, uma renda ativa. Renda passiva, o dinheiro está parado, você recebe lá. Parado, beleza? Então, renda passiva é isso. Então, você receber de renda passiva esse recurso em relação a proventos, investindo 345 mil, na média, você vai receber uma média de renda passiva de R$ 2.900. Para não fazer nada? Para não fazer nada. Gente, parece um cenário muito difícil de alcançar. Então, aí é questão de prioridade. O que você coloca como prioridade? O iPhone. Não estou falando para você não comprar iPhone, tem iPhone, né? Não, você não pode comprar iPhone. Mas eu respondo o iPhone. Você não vai comprar iPhone, você vai investir, entendeu? Não que você vai deixar de fazer as coisas que você gosta. Não que você vai deixar de, sei lá, viajar, de ir tomar café com suas amigas, que você vai deixar de ir no restaurante, que você vai deixar de comprar roupa, mas a prioridade vai ser o seu futuro. Qual que é a prioridade? Ó, daqui a 12 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, eu quero estar aposentado recebendo R$3.000 de renda passiva. Um exemplo. Óbvio, vai ter a questão da inflação, correção, e você vai ajustar esses aportes de acordo com a correção da inflação, né? Porque R$3.000 daqui a 10 anos não vai ser o mesmo poder de compra hoje. Mas é só um exemplo aqui. Então você coloca o que é prioridade na sua vida. A prioridade da sua vida é se aposentar daqui 10 anos, ter uma renda passiva ou gastar aleatoriamente, sem nenhum motivo. Então, essa é a questão prioridade, né? Então, é isso que é importante para a organização financeira, para a educação financeira de forma geral. Você entender o seu padrão de consumo, entender os seus objetivos e, a partir daí, você colocar como prioridades e ajustar o seu orçamento de acordo com a sua prioridade, para você, de fato, fazer aquilo. Mas não deixar de fazer coisas que você gosta hoje. A organização financeira permite isso, que você faça hoje coisas que você queira fazer, óbvio, não de forma descontrolada, mas de forma inteligente. Que você consiga fazer hoje e, mesmo assim, consiga, ao mesmo tempo, construir o seu futuro. É isso. Caramba. Gente, estamos com o nosso tempo esgotado. Infelizmente, é um assunto que dá para falar muito, de muitos aspectos. Quero agradecer vocês por essa entrevista, pela participação no nosso podcast. André, muito obrigado. Daniel, muito obrigada. Obrigado, Letícia, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui na CBN. Obrigado, Letícia. Muito obrigado. E este foi o podcast CBN Maringá desta semana. Até a próxima. Tchau.